Olá, então agora vamos aqui ao exame de 2020, época especial. Então vamos lá. Grupo 1. Lançaram-se verticalmente de baixo para cima uma bola de basquete e uma bola de vôlei, sendo a massa da bola B superior à massa da bola V. Os lançamentos foram repetidos, alterando-se as condições iniciais. Considere desprezável a resistência do ar e considere que as bolas podem ser representadas pelo seu centro de massa. Considere o movimento de subida das bolas após o lançamento. Qual das opções pode representar à mesma escala a resultante das forças que atuam na bola de basquete e na bola de vôlei? Então, uma coisa que é de certeza absoluta: a força gravítica é sempre para baixo, independentemente da bola estar a subir ou a descer. A partir do momento em que nós sabemos que a massa da bola B é superior à massa da bola V, então quer dizer que a força gravítica da bola de basquete é maior do que a força gravítica da bola de vôlei. Porquê? Porque a força gravítica é a massa vezes a aceleração gravítica. Por isso, quanto maior a massa, maior a força gravítica. Automaticamente a resposta certa era a resposta B. Era a opção B, em que os vetores da força estão para baixo, porque estamos a falar apenas do peso, que é a força gravítica, e a força gravítica da bola de basquete é maior, apenas porque a sua massa é maior. Exercício 2. O trabalho realizado pela força gravítica que atua em cada uma das bolas, desde a posição em que é lançada até atingir o solo, depende da velocidade com que a bola é lançada, da altura máxima, da distância percorrida pela bola até atingir o solo ou da distância da bola ao solo na posição em que é lançada. Então vamos aqui ver. Nós sabemos que o trabalho da força gravítica ou o trabalho do peso é a mesma coisa que mgh se o corpo estiver a descer, menos mgh se o corpo estiver a subir. Mas o que me interessa, no fim de tudo, no fim do movimento da bola, vamos imaginar que ela vai para cima e depois desce. No fim, o que me interessa é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Ou seja, este H que aqui está é esta distância daqui até aqui. É o que me interessa. Ponto. Portanto, em termos de velocidade com que a bola é lançada, não é de certeza, porque no trabalho da força gravítica não está aqui nenhuma velocidade. Está sim uma altura, em que esta altura é a diferença entre a posição final e inicial. Relativamente à altura máxima, a altura máxima atingida pela bola, seja esta, seja esta, seja esta, na verdade não me interessa. O que me interessa é a posição final e a posição inicial e fazer uma conta de menos. Opção C. Distância percorrida pela bola até atingir o solo. A distância percorrida pela bola até atingir o solo é, vou fazer aqui neste segundo desenho, é o movimento de subida mais o movimento de descida. Ou seja, tudo isto, tudo o que está aqui desenhado a azul, é a distância percorrida. É mesmo somar uma distância à outra. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é a distância da bola ao chão, que é a diferença entre a posição final e a posição inicial. E por isso a resposta certa era a D. E vamos avançar para o 3.1. Exercício 3. Num dos lançamentos efetuados, as duas bolas foram lançadas em simultâneo, tendo-se registado em vídeo o seu movimento. A análise desse vídeo permitiu determinar que, desde que as bolas foram lançadas até terem atingido o solo, as componentes escalares yb e yv em relação ao referencial variaram com o tempo de acordo com as equações que ali estão. 3.1. Considera a componente escalar da aceleração da bola de basquete, ou seja, a B, ou seja, relativamente aqui à primeira equação, qual dos esboços de gráfico seguintes podem representar, ou pode representar a componente escalar da aceleração. Então, eu consigo ver que a aceleração é negativa, porque está aqui menos 4,88, não quer dizer que a aceleração seja menos 4,88. E isso não é verdade. Eu só estou a dizer a parte de ser negativa, porque está ali menos 4,88. Parte do menos. Agora, eu consigo ver então que a aceleração é negativa e o que está lá, o menos 4,88, corresponde a um meio da aceleração. Portanto, quer dizer que a aceleração é o dobro daquilo que lá está. Na verdade, é 2 vezes menos 4,88. Mas o que interessa é que a aceleração é negativa. E a aceleração é sempre constante. A aceleração ali não muda. Tem aquele valor de 2 vezes menos 4,88. Por isso, como a aceleração é constante, não muda. E como a aceleração é negativa porque tem lá um menos, a resposta certa era a C. E vamos avançar para o 3.2. Determine utilizando exclusivamente as potencialidades gráficas da calculadora a componente escalar da velocidade em relação ao referencial no instante em que as duas bolas têm a mesma componente escalar da posição. Então, aqui eu sei, eles estão a dizer-me mesmo que no instante eles querem, no instante em que as bolas têm a mesma componente escalar da posição. Então quer dizer que eu vou colocar no y1 o y da bola de basquete
No y2, o y da bola de vôlei e vou ver a interseção desses dois pontos. Portanto, a primeira coisa a fazer é descobrir o ponto de interseção para ver em que instante o y da bola de basquete é igual ao y da bola de vôlei. E ao colocar na calculadora, isso, vamos ver a interseção dessas duas funções, e isso dá 0,74 segundos. Uma alternativa seria agora achar a velocidade através da equação das velocidades. No entanto, eles diziam no enunciado para recorrer exclusivamente à calculadora gráfica. Então, por isso, tu terias de ir achar na abscissa 0,74 a derivada nesse ponto. E a derivada nesse ponto seria a velocidade. Uma vez que nós sabemos que a velocidade é o declive da reta tangente à curva da posição no instante 0,74. Exercício 4. Considere o movimento da bola de basquete desde o instante imediatamente após a colisão com o solo até o instante imediatamente antes da colisão com o solo. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a energia mecânica do sistema bola de basquete mais terra em função do tempo? Ok, então, eles dizem no enunciado que a resistência do ar é desprezável. Então eu vou à procura dessa informação. Diz aqui, considera desprezável a resistência do ar. Ok, sim senhor. Vem aqui para baixo. Então, se a resistência do ar pode ser desprezável, então quer dizer que a variação da energia mecânica é zero. Se a variação da energia mecânica é zero, quer dizer que a energia mecânica é constante. Automaticamente, isso tinha que ser o gráfico da opção A. A figura 1 representa um tubo cilíndrico de altura 1,10 metros fechado em ambas as extremidades. O tubo contém pequenas esferas metálicas. Ao inverter-se rapidamente o tubo, as esferas caem praticamente na vertical, colidindo com a base inferior do tubo. Repetindo diversas vezes este procedimento, verifica-se o aumento da temperatura das esferas. Identifica o principal processo de transferência de energia responsável pelo aumento da temperatura das esferas. Então, nós estamos aqui a inverter o tubo. Inverte, 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 inverte. O que é que está a acontecer? As bolas estão a cair por ação da força gravítica. Automaticamente, a transferência de energia é feita através de uma força. E isso é o trabalho. Portanto, a resposta da pergunta 1 era trabalho. Exercício 2. Considere o intervalo de tempo desde o instante em que as esferas iniciam a queda, após uma dada inversão, até o instante imediatamente após a sua colisão com a base inferior do tubo. E considera que a transferência de energia das esferas para o tubo não é desprezável. Portanto, existe transferência de energia das próprias esferas para o tubo. E isso não é desprezável. No intervalo de tempo considerado, o aumento ou a diminuição da energia mecânica é superior ou inferior à variação de energia interna das esferas. Então, vamos aqui fazer um pensamento. A variação da energia interna é calor mais trabalho. Primeira lei da termodinâmica. Como aqui não existe transferência de energia sob a forma de calor, eu vou colocar apenas é igual a trabalho. Trabalho é o quê? O trabalho do peso mais o trabalho da força de atrito. Porque ainda por cima se me estão a dizer que considera que a transferência de energia entre as esferazinhas e o tubo não é desprezável, eu vou pôr aqui, mas é a força de atrito também. Uma possível força de atrito, uma possível resistência do ar. Por outro lado, a variação da energia mecânica é igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Sendo que a velocidade inicial é igual à velocidade final, que é zero, porque eles estão a considerar no momento em que eles iniciam a queda, desde o instante em que eles iniciam a queda, após uma dada inversão, até o instante imediatamente após a colisão. Portanto, velocidade nula. Quer dizer que a variação de energia cinética é zero. Então, a variação de energia mecânica é igual à variação da energia potencial, neste caso, e a variação de energia potencial é menos o trabalho do peso, ou seja, negativo. Então, espera. Se a variação da energia mecânica é menos o trabalho do peso, quer dizer que neste caso vai ser negativo, então quer dizer que a minha energia mecânica está a diminuir. Então, se a energia mecânica está a diminuir, não pode ser nem a A nem a B. No intervalo de tempo considerado, a diminuição da energia mecânica vai fazer o quê na variação da energia interna? Por exemplo, se eu considerar o trabalho do peso como sendo 3 e o trabalho de uma força de atrito como sendo menos 2, como é uma força de atrito eu vou considerar negativa, então a variação da energia interna dá 1. Se eu colocar a minha variação de energia mecânica como sendo menos o trabalho do peso, e aqui o trabalho do peso era 3, então quer dizer que a variação de energia mecânica é menos 3. O que quer dizer que houve uma diminuição de 3 joules. Então, no intervalo de tempo considerado, a diminuição da energia mecânica é superior à variação da energia interna. Então, por isso, a resposta certa é a resposta C. Exercício 3. A experiência foi realizada com esferas de chumbo de massa total M, tendo sido repetida com esferas de ferro com a mesma massa total.
Em cada experiência, o tubo foi invertido 50 vezes. A capacidade térmica mássica do chumbo é 129 Joule por kg por grau, sendo a capacidade térmica mássica do ferro superior. Considera a transferência de energia entre as esferas e a sua vizinhança desprezável. 3.1 diz: determina o aumento da temperatura das esferas de chumbo na experiência realizada e explicar o raciocínio. Então, a energia é igual a mc ΔT, porque falam em variação de temperatura. A energia é igual ao trabalho do peso. Porquê? Porque a energia transferida que está aqui a ocorrer é sob a forma de trabalho e a única força lá aplicada é o peso. Até porque eles aqui já me dizem considera a transferência de energia entre as esferas e a sua vizinhança desprezável. Então quer dizer que é mgh, porque elas estão a descer, e não menos mgh se estivessem a subir. Então, a massa eu vou considerar m, o g eu vou considerar 10, porque está no formulário, e o h eu vou considerar 50 vezes 1.1, porque eles dizem no enunciado que a altura do nosso tubo é 1,1 metros e aquilo foi invertido 50 vezes. Por isso, 50 vezes 1.1. O que quer dizer que, em termos de energia, vai ser 550 M. E só por isto tinhas 4 pontos. Depois, energia igual a mc ΔT. Portanto, 550 M igual a mc ΔT, sendo que o C é-nos dado no enunciado. Cortam as massas e dá-nos que o ΔT é igual a 550 a dividir por 129, que dá 4,3 graus. Por este cálculo tinhas mais 6 pontos e no total isto valia um valor. No 3.2 dizem: conclua se nas experiências realizadas o aumento da temperatura das esferas de ferro terá sido maior, igual ou menor do que o aumento da temperatura nas esferas de chumbo. Então, eles dizem no enunciado que a capacidade térmica mássica do chumbo é esta, sendo a capacidade térmica mássica do ferro superior. Ou seja, a capacidade térmica mássica do ferro é superior à capacidade térmica mássica do chumbo. Quanto maior a capacidade térmica mássica, menor a variação de temperatura, porque a energia é igual a mc ΔT, o que quer dizer que, se eu passar o mc para cá para baixo a dividir, o ΔT e o C ficam inversamente proporcionais. Então, quanto maior a capacidade térmica mássica, menor a variação da temperatura. Então, se a capacidade térmica mássica do ferro é maior, a variação da temperatura é menor. E por isso, para a mesma variação da energia interna, uma maior capacidade térmica mássica implica uma menor variação da temperatura, só por isto 5 pontos. Logo, o aumento da temperatura das esferas do ferro é menor do que o aumento da temperatura das esferas de chumbo. E por isto, mais 5 pontos, no total, um valor. E vamos então avançar para o grupo 3. Algumas lanternas produzem luz quando são agitadas. Nessas lanternas, o movimento vai e vem de um ímã através de uma bobina inserida num circuito origina uma corrente elétrica. Na figura 2 encontram-se representados esquematicamente a bobina, o ímã e um LED de uma dessas lanternas. Explica o aparecimento de uma corrente elétrica no circuito e escrever um texto estruturado com linguagem científica adequada e, na verdade, tinhas que percorrer 3 passos, dizer 3 frases super essenciais e ias ser classificado de acordo com essas frases estarem lá ou não e a tua linguagem ser adequada ou não. Portanto, tudo isto valia um valor e tinhas que dizer que devido ao movimento do ímã, cria-se um campo magnético variável na bobina. Devido à variação do campo magnético, por ele ser um campo magnético variável, existe a variação do fluxo magnético através das superfícies delimitadas da bobina. Assim, é induzida uma força eletromotriz no circuito e surge o aparecimento de uma corrente elétrica nesse circuito. E isto é basicamente a indução eletromagnética. Portanto, o facto de se agitar o ímã vai criar um campo magnético que é variável. Ao variarmos o campo magnético, vamos variar também o fluxo do campo magnético. Ao variarmos o fluxo do campo magnético, vai induzir uma força eletromotriz, criando uma corrente elétrica no circuito. Exercício 2. O esboço do gráfico da figura 3 representa o módulo da força eletromotriz numa espira metálica em função do tempo. Qual dos esboços pode representar o fluxo magnético em função do tempo? Então vamos ver. Quando a força eletromotriz é zero, que é nesta zona aqui, quando a força eletromotriz é zero, quer dizer que não existe variação no fluxo. Se não existe variação no fluxo, quer dizer que o nosso fluxo tem que ser constante. E automaticamente ou era A ou era a B. Depois, a nossa força eletromotriz aqui, ela é constante, o que quer dizer que a nossa variação do fluxo não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Agora, como a variação do fluxo magnético é diferente de zero, quer dizer que existe variação, e essa variação é sempre a mesma.
Ou seja, o declive é sempre o mesmo. E automaticamente é a resposta B. Ou seja, neste daqui até aqui a força eletromotriz é constante, quer dizer que existe variação e essa variação é a mesma, ou seja, essa variação não muda. Então quer dizer que o declive tem que ser sempre o mesmo. Então não pode ser a A, tem que ser a B. Exercício 3. O gráfico da figura 4 representa um sinal elétrico recebido no osciloscópio, em que a base de tempo foi regulada para 0,5 milissegundo por divisão e o amplificador vertical para 0,2 volts por divisão. A frequência do sinal é... Então, a frequência do sinal é o inverso do período, basta-me então ver o período. Então eu consigo perceber que daqui para aqui vão 1, 2, 3, 4 quadrículas, em que cada quadrícula vale 0,5 milissegundos. Portanto, eu tenho aqui 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5, ou seja, 4 vezes 0,5 e depois passo para segundos. Então, por isso é que aqui eu tenho 4 vezes 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, o que me dá 500 Hz, que é a mesma coisa de 0,5 kHz, que era para dar a resposta tal e qual como eles têm no enunciado, em kHz. Relativamente à amplitude. A amplitude é só ver a distância desde a posição de equilíbrio até à crista ou a distância desde a posição de equilíbrio até ao vale. Em ambas as situações, em todas as situações, na verdade, e tinha mesmo que ser, que eu verificava que a amplitude era de duas divisões. Duas divisões a 0,2 volts, 2 vezes 0,2 dá 0,4, o que dá 0,4 volts. Então a resposta certa era a resposta A. Exercício 4. Considere o circuito esquematizado na figura 5, em que R1 e R2 representam dois condutores óhmicos e o G é um gerador que pode ser considerado ideal. É um gerador cuja resistência interna é nula, é considerada nula. Quando o interruptor K2 está aberto, tal e qual como indica na figura, é medida uma corrente elétrica I no amperímetro ideal, naquele Azinho que ali está. Preveja se a corrente elétrica medida pelo amperímetro aumenta, diminui ou se mantém constante quando se fecha o interruptor K2, ou seja, quando isto aqui está fechado. Mostra como chegou à previsão solicitada. Então, vamos ver mais uma vez a resposta. Tinha dois pontos fulcrais em que tu tinhas de passar por lá e depois irias ser descontado se não apresentasses ou algum dos tópicos ou se não apresentasses linguagem científica adequada. Então, vamos ver se faz sentido. A diferença de potencial nos terminais do gerador não depende da intensidade da corrente. A diferença de potencial nos terminais do gerador não depende da intensidade da corrente, ou seja, o U não depende do V no gerador. E este U, esta diferença de potencial, é igual à tensão nos terminais do condutor R1. Aqui está tudo em paralelo. Quer K2 esteja fechado ou aberto. Ok? Porquê? Porque se este estiver fechado, passa a corrente. Se este estiver aberto e o K1 continuar fechado, passa na mesma. Este era o primeiro ponto que tinhas que dizer. Portanto, a diferença de potencial nos terminais do gerador não depende da intensidade da corrente e é igual à tensão nos terminais de R1, esteja K2 aberto ou fechado. Depois, assim sendo, a intensidade da corrente I vai se manter constante quando se fecha o interruptor K2. Ou seja, ao fechar o interruptor K2, a intensidade da corrente é exatamente a mesma. Okay? Por isso a resposta era, mantém-se constante e tinhas de passar por estes dois pontos. E vamos avançar então para o grupo 4. Os álcoois, muitos das quais existentes na natureza, constituem uma família importante de compostos orgânicos. Na figura 6 estão representados modelos tridimensionais de dois álcoois, o etanol e o propano-2-ol. Qual é o grupo funcional característico dos álcoois? Então, álcool OH, que é a mesma coisa que dizer grupo hidroxilo. Ou uma coisa ou outra terias de colocar na resposta. E só isto valia um valor. Portanto, álcoois OH está na parte dos hidrocarbonetos. Vai estudar isto, a parte dos compostos orgânicos, que estão lá todos os grupos dos compostos, os grupos funcionais. Exercício 2. A energia média de ligação carbono-carbono é 347 kJ por mol. No estabelecimento de uma ligação CC, é, em média, primeiro, libertado ou absorvido. Se nós estamos a fazer a formação de ligações, automaticamente é libertado. Se nós estivéssemos a fazer uma quebra, é que era absorvido. Portanto, automaticamente, ou é a A ou é a D. Agora, eles estão-nos a pedir para passar aquilo para joule. Ou seja, aquilo que está em kJ, 347 kJ, eu vou passar para joule, ou seja, vezes 10 elevado a 3.
Mas depois também está lá um por mol. Então eu vou fazer aqui por mol, ok? E uma mol é a mesma coisa que 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades. Ou seja, numa entidade só, eu vou precisar de esta energia. Então eu tenho que dividir pelo número de Avogadro. Não esquecer de que a minha energia já tem que estar em joule. E isto vai dar 5,76 vezes 10 elevado a menos 19 joule. E é assim sempre que tu passas de kJ por mol para joule. Multiplicar por 10 elevado a 3 e dividir pela constante de Avogadro. E isto era a resposta A. No exercício 3 diz: o etanol é um dos álcoois mais comuns, podendo ser usado, por exemplo, como biocombustível. Na molécula de etanol existem, no total, quantos eletrões de valência, ou ligantes, ou não ligantes, ou quantos eletrões. Então vamos ver, eu coloquei aqui a molécula toda do etanol, de acordo com o que me era dado no enunciado, CH3, CH2, OH. E também tive o cuidado de colocar as barrinhas todas dos eletrões, sendo que o hidrogênio só tem um eletrão que depois vai ligar ao carbono ou ao oxigênio, e no oxigênio não podia ter apenas a ligação que liga ao carbono e ao hidrogênio. Eu também tinha de ter os eletrões não ligantes, até porque isto tem que obedecer à regra do octeto. A regra do octeto é aquela que me diz que, ok, eu neste átomo aqui, neste caso no oxigênio, eu tenho que ter 4 pares de eletrões, a não ser que estejamos a falar do hidrogênio. No hidrogênio é normal que só tenhamos um par. Então, eu fiz aqui a análise total da molécula. Esta molécula tem 20 eletrões de valência, 2 a cada tracinho amarelo. Tem 16 eletrões de valência ligantes. Eletrões de valência ligantes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 2, 16, porque a cada barra são 2 eletrões. E tem 4 eletrões não ligantes. Estes mais estes. Ok? Por isso, a resposta certa era a resposta C, em que dizem 4 eletrões de valência não ligantes. E vamos avançar para o 3.2. Considere 14 cm3 de uma mistura de etanol e água que contém 851 gramas de etanol. Essa mistura tem aquela massa volúmica que ali está à temperatura que se encontra. Calcula a fração molar do etanol. Para fazer a fração molar, nós precisamos do número de mols do etanol a dividir pelo número de mols total. Agora, nós sabemos que isto é o total, é etanol e água. Portanto, vou achar o número de mols de etanol, vou achar o número de mols da água e depois, no número de mols total, vou somar o etanol com a água, em termos de número de mols. Então, é isso que vamos fazer. Em primeiro lugar, eles dizem-me que eu tenho 851 gramas de etanol. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi, com a massa molar e com a massa do etanol, achar o número de mols de etanol. Depois fui em busca do número de mols da água. Só que eles só me davam a mistura total em termos de volume e a densidade da mistura total. Então, eu com a densidade e o volume da mistura total, álcool mais água, eu fui achar a massa, mas é a massa total. Sabendo que eu no total tenho 12,15 gramas de massa e só a massa de etanol era 8,51, então eu fiz 12,15 menos 8,51 dá 3,64, que é a massa da água. Só por teres achado o número de mols do etanol tinhas 2 pontos, só por teres chegado à massa da água tinhas 4 pontos. Então agora fui achar o número de mols da água através da massa molar, portanto está aqui massa a dividir pela massa molar, e isto é o número de mols da água. Quer dizer que o número de mols total vai ser igual ao número de mols de etanol mais o número de mols da água, e a fração molar vai ser o número de mols de etanol a dividir pelo número de mols total. Isto dá 0,48 e tinhas mais 4 pontinhos por fazer todo este raciocínio e ter chegado à resposta certa. Exercício 3.3. O etanol pode ser obtido a partir da sacarose, que é extraída da beterraba sacarina, num processo que pode ser globalmente traduzido por essa equação que aí está. Determina a massa de etanol que se pode obter no máximo a partir de 3 toneladas de beterraba, com um teor de 20% de sacarose. Ou seja, eu tenho aqui a sacarose e eu tenho aqui o etanol, e eles estão a dizer, olha, eu tenho 3 toneladas disto, mas são 3 toneladas com 20% em massa, ou seja, nem tudo o que está ali é sacarose, é apenas 20%. E depois perguntam então a massa deste composto que é obtido. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi, ok, eu sei que eu tenho 6 toneladas daquele reagente, mas é só de 20%. É só 20% daquilo é que vai contar para a minha reação química. Então eu fui fazer a fórmula da porcentagem em massa. Porcentagem em massa é igual à massa da amostra, dividir pela massa da substância, ou seja, a massa total, vezes 100.
20% é igual à massa daquilo que nós queremos, que é a massa de sacarose, a dividir por 3 vezes 10 elevado a 6, que é 6 toneladas, cada tonelada tem 1000 quilos, cada quilo tem 1000 gramas. E nós estamos na química, estamos a mexer com massas molares, portanto a massa é em gramas, caso contrário é tudo corrido a quilogramas. Mas aqui neste caso vamos fazer com gramas, porque estamos na química e a fazer contas com massas molares. Então, o 3 vezes 10 elevado a 6 passa para cá multiplicar e o 100 passa para lá dividir, ou seja, eu fico com estas gramas todas de sacarose. Para eu poder ir à minha equação química, a maneira como eu costumo ensinar sempre aos meus alunos é: vão à estequiometria, façam o número de moles. Achem sempre o número de moles e depois façam a regra de 3 simples através da estequiometria com o número de moles, ok? Por isso, depois de ter achado aquela massa de sacarose, com a massa molar eu fui achar o número de moles de sacarose, para depois ir à estequiometria. Uma mol de sacarose está para 4 moles de etanol. Uma mol de sacarose está para 4 moles de etanol. Está aqui, 4. Então estas moles todas de sacarose está para X. Então eu achei o número de moles de etanol no total, ou seja, no fim. Mas eles não pedem número de moles, pedem meia massa. Então eu vou à fórmula da massa. Okay? Massa é igual ao número de moles vezes a massa molar. O número de moles já cá está. A massa molar, não podia esquecer que era a massa molar do etanol, do produto de reação. E isto dá os quilogramas totais de etanol, que podias também ter deixado em gramas. E isto estava feito. Exercício 4. O acetato de etilo, o ácido acético e o etanol participam em meio ácido numa reação que pode ser traduzida por essa reação que aí está. Quando um sistema químico no qual ocorre esta reação atinge o estado de equilíbrio, a concentração de etanol... Okay. A concentração de etanol, ou seja, a concentração aqui do nosso produto de reação, pode ser, ou seja, vamos imaginar que isto está no equilíbrio, temos aqui as concentrações. Isto pode ser agora ocorrer de várias maneiras. Uma coisa que eu sei no equilíbrio é que as concentrações têm que ser constantes. Agora, pode estar a acontecer isto, mas também pode estar a acontecer isto. Ok? Mas também pode estar a acontecer, para fazer esta cor, uma cor qualquer. Isto. Ok? Portanto, tem de ser igual à concentração de acetato? Não. Tem que ser igual à concentração do ácido acético? Não. Pode ser maior do que a concentração de ácido acético? Sim, pode ser maior. Porque depende das quantidades que nós lá metemos. Portanto, esta parte aqui é esta. Pode ser maior. É necessariamente maior do que a concentração do acetato de etilo? Não, porque pode acontecer a situação que eu tinha desenhado ali a verde inicialmente. Não tem de ser maior. Pode ser maior, não tem de ser maior. Nem tem de ser igual. Por isso era a resposta C. Exercício 5. O propano 2-ol pode ser convertido em propanona através de uma reação que pode ser traduzida por essa que aí está. A conversão de uma mol de propano 2-ol nos produtos de reação, de acordo com a equação anterior, envolve a absorção de 56 kJ em determinadas condições de pressão e temperatura. Considere que nas mesmas condições de pressão e temperatura, a variação de entalpia é 33 e se isolou 0,5 mol de propanona. Qual terá sido o rendimento? Então, eles dizem que envolve-se a absorção de 56 kJ para a conversão de uma mol. Então, 56 kJ está para uma mol. Então, se eu tiver 33, o que é que era suposto eu ter convertido? Era suposto ter convertido 0,589. Mas eu só converti 0,5. Então, a fazer o rendimento da reação. O obtido a dividir pelo previsto fez 100. Isto é 84,85, que é a resposta B. Grupo 5. O cálcio é um elemento metálico mais abundante no corpo humano, encontrando-se maioritariamente nos ossos. 1.1. No estado fundamental, os eletrões dos átomos de cálcio apresentam quantas energias diferenciadas e distribuem-se por quantas orbitais. Então, eu coloquei aqui, de propósito, a distribuição eletrónica do cálcio. Fui ver a tabela periódica, o número atómico era 20, quer dizer que o átomo de cálcio tem 20 protões, quer dizer que tem 20 eletrões no seu estado fundamental. E vamos lá ver então em termos de níveis, apesar de não me perguntarem, ok? Isto tem 4 níveis. 1, 2, 3, 4.
Depois, em termos de subníveis, os subníveis dão-nos as tais energias diferenciadas. 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, esta parte das energias diferenciadas quer dizer que eu, para retirar um eletrão destes, eu preciso de uma determinada energia. Tira-se o eletrão. Depois, se eu quiser tirar o outro eletrão que sobra ali, eu vou dar exatamente a mesma energia. Ok? Mas se, imagina que eu tirei estes dois eletrões, e se eu quiser chegar aqui e tirar aquele eletrão que já está na 3P, então eu vou ter que dar mais energia. Okay? Eu já vou ter que dar outra energia. E é isso que quer dizer os valores diferenciados. Os valores diferenciados vêm-se pelos subníveis, e nós aqui temos 6 subníveis. Relativamente às orbitais, nós temos 10 orbitais. Porquê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque a cada subnível P nós temos 3 orbitais, x, y e z. Por isso a resposta certa era a resposta A, em que eles nos dizem que temos 6 valores diferenciados de energia e é constituído por 10 órbitas. E vamos a 1.2. Realizando um teste da chama com um sal de cálcio, observa-se que a chama adquire uma cor característica. A cor observada deve-se claramente à emissão da radiação. Por isso é que nós estamos a ver a radiação, por isso é que a chama muda de cor. Então, emissão da radiação, e sempre que existe emissão de radiação, os eletrões estão no nível de energia superior e passam para um nível de energia inferior, ok? Nível energético inferior. E por isso a resposta era a resposta B. No 1.3 dizem o cálcio reage com a água de acordo com esta equação. Nesta reação, a variação do número de oxidação do hidrogênio é tal, atuando ou o cálcio ou a água como redutor. Então, fui fazer aqui o número de oxidação do hidrogênio na água e o número de oxidação do hidrogênio no H2. Fui fazer a variação, final menos inicial, e deu-me menos 1. Automaticamente não era A nem a B. Agora, se a variação do número de oxidação é negativo, quer dizer que ele ficou reduzido. Se ele ficou reduzido, quer dizer que é ele o oxidante. Se ele é o oxidante, e como o oxigênio não mudou de número de oxidação, então o cálcio é automaticamente o agente redutor. Então, por isso, é a resposta C. A variação do número de oxidação é menos 1 do hidrogênio, atuando o cálcio como agente redutor. E vamos ao exercício 2. O hidróxido de cálcio é utilizado no tratamento de águas e na indústria. O equilíbrio de solubilidade é representado por esta equação e eles dizem: considera águas de diferentes durezas contendo concentrações apreciáveis de íons cálcio. A solubilidade do cálcio é maior ou menor numa água mais dura. A solubilidade é menor numa água mais dura, ok? Por isso não podia ser nem A nem a B. Agora, aumenta ou diminui com a adição de um ácido forte. Então vamos pensar. Se eu adicionar um ácido forte, quer dizer que tem uma grande concentração de H3 ou mais, que vai reagir com os íons OH- para formar água. Então quer dizer que está aqui a gastar a concentração dos íons OH-. Se está a gastar, o que é que a reação tem tendência a fazer? Formar. Nós estamos ali a tirar o OH-, porque ele está a reagir com o H3 ou mais do ácido forte, e a nossa reação tem tendência a formar. Então quer dizer que ela tem tendência a ir no sentido direto. Ir no sentido direto está aqui, ir no sentido direto é ir na direção de dissolver ainda mais o sal. Dissolver ainda mais o sal é aumentar a sua solubilidade. Por isso, aumentar a concentração de H3 ou mais é, neste caso, aumentar a solubilidade. Por isso a resposta certa era a D. A solubilidade é menor na água dura e aumenta com a adição de um ácido forte. Exercício 2.2. A 25 graus dissolveu-se o hidróxido de cálcio em água até se obter uma solução saturada e mediu-se o pH, que era 12,4, a 25 graus. Determina a partir da medição efetuada o produto de solubilidade do hidróxido de cálcio. Então, eu sei que o produto de solubilidade vai ser a concentração dos íons cálcio vezes a concentração dos íons hidróxido elevado ao coeficiente estequiométrico. Daí ser concentração de Ca2+, vezes concentração de OH- elevado a 2. Isto é o produto de solubilidade. Eu no equilíbrio vou dizer que eu tenho uma determinada quantidade de íons Ca2+, e aqui tenho uma determinada quantidade de OH-, sendo que, por causa do coeficiente estequiométrico, eu tenho que dizer que se forma 2x, neste caso 2s, porque estamos na parte da solubilidade. Quer dizer que a minha constante de equilíbrio vai ser esta vezes esta ao quadrado, ou seja, vai ficar
4s ao cubo. 2 ao quadrado dá 4, s ao quadrado vezes s dá s ao cubo. Agora vamos então começar a resolver. Isto era só a parte de pensar, ok, o meu produto de solubilidade vai ser 4s ao cubo, só preciso achar o s. Com o pH 25 graus de 12,4, eu consigo fazer o pOH, que é 14 menos 12,4, que dá 1,6. Ao achar o pOH, eu consigo achar a concentração dos iões OH-, e isto vai dar 0,025 mol por litro, que é 10 elevado a menos pOH, é a concentração dos OH-. E esta concentração aqui vai ser o 2S, que é a concentração de equilíbrio do OH-, ok? Que é o que eu coloquei aqui. Só por isto tinhas 3 pontos. Ao calcular o 2S, eu posso calcular o S, que é o 0,012559, que é basicamente dividir o 0,025 por 2. E isto dá uma concentração dos íons cálcio. Então, o produto de solubilidade é 4 vezes S ao cubo, 4 vezes o nosso S elevado a 3. E tudo isto valia 3 pontos se achasse a concentração do cálcio, mais 4 pontos ao achar o produto de solubilidade. E tudo isto valia um valor. No 2.3, qual das espécies químicas seguintes apresenta o mesmo número de eletrões do íon cálcio? O cálcio, se tem 20 prótons, quer dizer que tem 20 eletrões. Mas aqui não é o cálcio 2+, é o íon cálcio. Se é 2+, quer dizer que ele perdeu 2 eletrões, perdeu 2 cargas negativas. Então quer dizer que ele tem 18. Então o que é que eu fui fazer? Fui colocar aqui todos os íons que ali estavam e fui ver a tabela periódica, o seu átomo, e depois pensar o que acontecia no íon. Relativamente ao potássio, ele tem 19 prótons, o próprio potássio tem 19 prótons, o que quer dizer que tem 19 eletrões. O K+, ao perder um eletrão, fica com 18 eletrões. Então, 18, a resposta certa era a resposta A. Fiz exatamente o mesmo raciocínio para as outras alíneas e nenhuma delas deu 18 eletrões. Por isso, tínhamos a certeza absoluta daquilo que estávamos a fazer e a resposta ao 2.3 era a opção A. E com isto acabámos aqui o exame de 2020 da época especial.